Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 41, caráter da revelação espírita, a Gênese, capítulo 1, nós ainda nos encontramos na questão de número 12. Eu não sei se nós vamos sair dessa questão de número 12 ainda não, mas é estudo, né? Então, Jesus mesmo nos disse, gente, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E ele quis com isso dizer que nós temos que estudar, nós temos que esmiuçar, nós temos que buscar. Nós não podemos nos deter onde muitos se detêm. Nós não podemos nos contentar com o Senhor morto. Nós não podemos nos contentar, nada contra. Existem determinadas regiões no Brasil que todo ano eles repetem a mesma encenação, eles encenam, né, num teatro a ar livre, toda a desgraça que o Cristo viveu há 2000 anos atrás. 90% da população prefere o Cristo crucificado, ensanguentado. Eu não. Eu vou usar aquele termo. O meu Cristo nunca esteve em uma cruz. Nunca. A cruz que ele esteve há 2000 anos atrás não era a dele. A cruz que Cristo usou 2000 anos atrás não era dele. Aquela cruz era a nossa. E por falta de capacidade nossa evolutiva, ele passou por ela naquele momento, porque sabia ele que nós não tínhamos condições de, naquele momento, assumir a verdade. Mas depois ele disse: Pai, perdoe-os. Eles ainda não sabem o que fazem. O que o Cristo quis dizer com isso? Pai, perdoe-os. Eles ainda não sabem o que fazem. Mas um dia, Pai, vamos interpretar assim, ó. Mas um dia, Pai, eles hão de aprender. Eles hão de saber o que fazem. E nós sabemos que milhões de seres, depois que o Cristo sucumbiu-se simbolicamente ali, milhões souberam entender o Cristo. Francisco de Assis, Joana d'Arc, todos os mártires souberam entender as leis as quais o Cristo trouxe-nos. Então você entendeu? O Cristo não foi crucificado na cruz dele. O Cristo foi crucificado na nossa cruz. E qual é a nossa cruz? A falta de conhecimento, a ignorância, a pobreza de espírito. Tanto é que depois ele disse: eu sou o caminho da verdade, da vida.
e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Eu sou o caminho da vida e da verdade. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Quantos milhões já tentaram ir ao Pai sem usar Jesus, mas que quebraram a cara? Inclusive, milhões de sistemas aqui na Terra, milhões de cientistas. A doutrina nos esclarece isso. Então, tratando-se de causa e efeito, raciocine na íntegra. Tudo que você entende como efeito de causa, será que realmente é efeito de causa? O que você entende de causa? Eu não entendo nada. Então eu te pergunto, o que você entende de causa? E o que você entende de efeito? Por exemplo, a epilepsia. A gente trata de cada assunto aqui, né? Que tem pessoas que às vezes pensam assim, mas será que o Luiz estudou isso nessa existência? O Luiz fez doutorado? Não nesta existência. O que é a epilepsia? É lógico que a gente respeita, porque analisado através das análises dos psiquiatras, né, dos neurologistas, naquele exato momento ali, determinados hemogramas, é constatado se uma elevação hormonal na corrente sanguínea do paciente epiléptico, né? E uma não só elevação hormonal, como uma alteração nos glóbulos brancos, nas plaquetas, né? Nos glóbulos vermelhos, e, enfim, ocorre uma alteração total, uma alteração no sistema endócrino, uma alteração no sistema neurológico, uma alteração no sistema motor, né? No psicológico, no emocional e tudo mais. Então, o paciente tem ali uma crise, uma convulsão nos neurônios, que nada mais, nada menos o sistema de defesa do paciente, ele baixa a um nível tão inferior que entra em colapso. Esse entra em colapso é o mesmo que entra em conflito consigo mesmo, porque ali todo o sistema neurológico, imunológico, biológico, né? Motor, tudo entra em choque, como se fosse um choque anafilático, quando
a pessoa é afetada por uma abelha que ali para todas as funções vitais dele e parando todas as funções vitais, eu já estou falando já das abelhas, parando todas as funções vitais, vem o fechamento de glote, que se não atendimento imediato, a pessoa desencarna por fechamento de glote. Fechou a glote, é óbvio que a pessoa morre por asfixia. A mesma coisa é o paciente epilético. Porque, obviamente, naquele momento de crise, a língua do paciente, ela enrola e fecha todos os orifícios da traqueia. Olha só para você ver que perfeição. Então, é necessário ali presente que alguém puxa a língua daquele paciente para fora. É óbvio que a pessoa tem que colocar em primeiros socorros, as pessoas são instruídas a agir dessa forma. Abra a boca do paciente, mas coloque uma espécie de uma madeira, uma coisa assim na boca dele, para que você, a hora que introduzir o dedo na língua e puxar, ele não morda no teu dedo e arranque o teu dedo, porque a força é descomunal. É descomunal. Se ele te morder no dedo, te arranca o teu dedo. Agora, vejamos. Por quê? Por que a crise epilética? É só um transtorno neuronal? Não, gente. A gente respeita os psicólogos, os psiquiatras, os neurologistas, porque eles realizam ali os hemogramas e consta-se as alterações todas hormonais. Mas o que altera aqueles neurônios? O que altera? Aí vem a resposta. Aquele paciente, o epiléptico, ele é um indivíduo que, vamos pensar, pense agora comigo, ó, uma árvore de 100 anos, né? Uma árvore de 100 anos. Ela, para se manter ali em pé, ela possui milhões de raízes. Eu procuro explicar dessa forma para ficar fácil para as pessoas entenderem. Então, para aquela árvore de 100 anos permanecer em pé, ela possui milhões de raízes entranhadas na terra. Vento e vendaval, e chuva, tempestade, nada derruba. Porque ela tem um corpo tão grande de raízes entranhadas no subsolo, no subsolo, que nada a derruba. Assim, no epiléptico, os obsessores. Mas aí, gente, são obsessores sim. Esses obsessores sim, não. Que a pessoa vai na casa espírita, toma um passe. Oxe! Como eu costumo dizer, oxe! Já estou livre do bichinho. Não. Ali tem uma preia de espíritos das obsessores emaranhados naquele paciente desse jeito, gente, ó. Atrelado a ele.
Agora, o que esse paciente fez com esses obsessores em vidas passadas? E o que esses obsessores fizeram com esse paciente? Pensemos a respeito de milhões de detalhes para chegarmos a uma conclusão e não conseguimos essa conclusão. Não conseguimos fechar um diagnóstico. Então, nós não podemos dizer que a epilepsia é a causa. Ou que a epilepsia é o efeito de uma causa. Diga quem quer, mas eu não ouso a dizer. E também não estou pedindo para as pessoas não dizer. Cada um faz o que quer. Mas raciocine. Porque senão daí a pouco... Eu vou explicar já do epiléptico. Porque senão daí a pouco eu vou fazer uma pergunta para você assim. Quem veio primeiro? A galinha ou o ovo? E você sabe que tem resposta para isso, né? É lógico que tem resposta para isso, é. É lógico. Deus tem forma? Qual é a forma de Deus? A sua natureza. Então, se tudo existe, é por ordem de Deus. Nada existe por um acaso. Epiléptico. Os espíritos das trevas, os obsessores, estão tão entranhados e impregnados naquele paciente que eles obsidiam. Só que os psiquiatras não sabem disso, não vê isso. E nem os pseudos espíritas também, nas casas espíritas, charlatãs, não sabem disso. E raros os espíritas que se dizem espíritas sabem disso. Eu acho que também não sabe, não. Então, entranhado, epilepsia, choque epiléptico, baba, desmaia, crise, enrola a língua, aí, medicamento no paciente. Graças a Deus tem os medicamentos. Aí, a área dos neurônios, a área correspondente ao neurológico, produz, graças aos medicamentos artificial, né? Esses medicamentos todos prescritos pelos psiquiatras, eles vão naquelas glândulas, naquelas áreas neuronais, levando aqueles neurônios e aquelas glândulas, a epífise, a hipófise, a pineal e muitas outras glândulas na massa encefálica e também no sistema endócrino, porque o sistema endócrino não é na massa encefálica, e sim em determinadas regiões, praticamente atrás do pâncreas ou, em alguns casos, atrás do fígado. A área correspondente é a área, os neurônios. Nossa, eu esqueci esse nome agora, mas vamos continuar. Sistema endócrino. Então, quando o paciente toma o medicamento e que as áreas correspondentes secreta, libera as substâncias correspondentes, ocorre um afrouxamento dos elos. Na minha mão, um afrouxamento.
Aqui, o paciente volta ao normal, mas você observa que aqui os obsessores continuam todos assim, ó, porque os medicamentos fizeram efeitos no organismo biológico, neurológico do paciente. Você entendeu? Mas olha aqui os obsessores, ó. Eles estão só esperando o espírito aqui, ó, se desequilibrar emocionalmente, psicologicamente, moralmente, intelectualmente. Você entendendo? Tomar uma pinguinha, assistir um filminho proibido, um cigarrinho, uma cachaçinha, um churrasquinho. Ó o obsessor aqui, gente. Gente, isso é um estudo muito interessante. Não deixa perder isso, não. Porque eu conheço tudo isso aqui. E muito mais. Aí, o paciente se desequilibra. Ele desequilibra. Aí esse aqui começa a emitir ondas. E o paciente começa a sentir deprimido, angustiado, melancólico, depressivo. Ele vai baixando o padrão vibratório. Aí conforme ele vai baixando o padrão vibratório, os obsessores vão voltando, ó. Você percebe que desde o começo eles estão abertos, né? Eles não mudam essa forma aqui, ó. Aí, ó, gente, eles vão voltando, ó. Eles vão voltando, vão voltando, vão voltando, vão voltando. O paciente. Bum! Desmaia de novo. Outra crise. Tem paciente que tem 2, 3 crises por dia, epiléptica. Agora, ali é o sistema de defesa do organismo todo que, sentindo a presença das trevas, os obsessores, leva aquele choque, como se fosse um choque, um choque anafilático. Um choque anafilático. Porque choque anafilático não tem nada a ver com o que estou dizendo agora. Choque anafilático está relacionado a uma picada de inseto, a um medicamento que a pessoa tomou, veio o fechamento de grote, mas eu estou explicando como se fosse. Tchum! Luiz, mas isso nunca muda? Muda? Ó, mudança moral, intelecto, mudança de hábito, de comportamento, de atitude. Nunca que deixa-se influenciado pelo esse aqui. Aí a reforma desse aqui vai reformando esse. Vai reformando esse. Uma encarnação, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30 encarnação. Eles conseguem, gente, juntar-se as mãos assim, ó. Depois de umas 20 encarnação. Você entendeu? Paciência com os teus doentes. Porque não é numa só encarnação que você vai conseguir desatá-los. É depois de uma 10, 15, 20 reencarnações que você vai começar a ver efeito. Numa só? É impossível. Isso aqui são elos milenares. E nunca, escreva isso, nunca que se deve cortar o nó. E sim, desatar o nó. Porque quando você desata o nó, lesão nenhuma você causa. Quando você corta o nó,
você arrebenta todos os tendões do nó. O estrago é maior. Então você entendeu essa? Nunca que se corte o nó de problema nenhum, e se ajude a desatar o nó. Agora você nunca vai conseguir desatar o nó do mínimo problema numa existência. 2, 5, 10, 15, 20, 25. Tenha paciência com o seu paciente. Você entendeu a psicologia? É ou não é? Mas não é paciente. Só não é paciente nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós aqui na Terra somos pacientes, porque somos todos enfermos. Uns mais, outros menos. Uns possuem um tipo de transtorno, outros possuem outro tipo de transtorno. Ninguém é perfeito. Perfeito só Jesus. Agora, você entende que nós não tratamos tudo a respeito dessa lei de ação, ou melhor, ação, reação, a causa e efeito? Vamos para o próximo vídeo.